Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Passando para deixar mais uma palavra para o meu e o seu coração. A palavra de hoje está em Lucas, capítulo 14, versículo do 25 ao 33, a qual o Senhor Jesus ele está vindo e uma grande multidão o seguia. Ele voltando-se, a grande multidão disse: se alguém quiser vir após mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, irmãos, irmãs, ou aborrecer até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se alguém não carregar a sua cruz, levar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. E ele vai dar exemplos, irmãos, de dois exemplos de cálculos. Nós temos, irmãos, que calcular se vale a pena, irmãos, nós renunciarmos coisas nesse mundo, renunciarmos a nossa própria vida nesse mundo para alcançar a vida eterna nos céus. É necessário que os discípulos de Jesus façam esse cálculo. E aqui ele vai dar exemplo, irmãos. Ele vai falar que ninguém construindo uma torre não se assenta primeiro a fazer os cálculos, se tem condição de começar e terminar a empreita, porque pode acontecer da pessoa colocar os alicerces, começar a construir a torre e não ter dinheiro, não ter condição de acabar. As pessoas que virem aquilo vão ver e vão zombar. Esse começou a construir e não tem condição de acabar, vai ser escarnecido. O segundo exemplo ele vai dar a respeito de um rei que vai sair à guerra. Ele vai falar: qual de vós é o rei que, saindo para a guerra, não calcula antes para ver se tem condições de, com 10 mil, vencer aquele que tem 20 mil soldados? E fazendo cálculo, vê que não consegue, ele não envia antes os embaixadores de paz, quando o rei ainda está longe, para fazer acordo de paz. Assim também nós, irmãos, temos que calcular para ver se vale a pena renunciar, perder as coisas nesse mundo para alcançar a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. E hoje, irmãos, eu quero trazer esse princípio, irmãos, para vida financeira. Lembrando que estou num projeto, depois de ouvir os estudos na igreja a respeito da vida financeira, estou num projeto de sair da teoria e ir para a prática, investindo R$100 por mês. Hoje nós já estamos no terceiro mês investindo, e ensinar um princípio, o princípio do planejamento, o princípio do cálculo. E o Markowitz, um homem que na época 1994, no ano de 2000, ele ganhou o prêmio Nobel com uma tese, um estudo falando a respeito de investimento, que não são os mais rendáveis, ou aqueles que dão certo na bolsa de valores, aqueles que sabem escolher os melhores ações, fundo imobiliário, ETF ou BDR, não, mas aqueles que têm um método de alocação. Então, irmãos, vale mais o planejamento do que acertar uma ou outra ação. Isso no longo prazo vai trazer benefícios ou vai trazer maior rentabilidade. Tratando desses princípios, eu fiz um planejamento, isso para mim, planejamento de metas, estabelecendo quanto eu vou aportar, estabelecendo qual vai ser o tempo que eu vou aportar para alcançar essas metas e a respeito da constância. Isso, nós fazemos o planejamento crendo. Se Jesus não voltar, nós temos um plano, não confiando no dinheiro, no recurso, não, mas cuidando, sendo bons mordomos daquilo que Deus confiou na nossa mão. Nós trabalhamos para adquirir alguma coisa e muitas vezes, irmãos, não sabemos cuidar daquilo que Deus ele confia na nossa mão. Deus ele fala, Mateus 16, se não me engano, se nós formos fiel no pouco, ele vai nos colocar sobre o muito. Então hoje eu queria mostrar a respeito do terceiro mês investindo e quanto eu recebi de provento. Então é a respeito, irmãos, de constância, de pouquinho em pouquinho, Deus ele vai nos abençoando, vai nos dando graça e daqui a pouco nós vamos conseguir alcançar algumas metas e alguns objetivos, amém? Então vou estar mostrando aqui os aportes que eu fiz nesse mês e quanto eu recebi de provento até o dia 21. E nos próximos meses, acredito que, se Deus permitir e quiser, e Jesus não voltar ainda, nós vamos ter aumentado um pouquinho esse provento. Então aqui está conta do Nubank, clica aqui, eu tenho R$3 na caixinha e na bolsa de valores 338, clica na bolsa de valores, aí vem aqui, ó, eu comprei 6 cotas de BTCI a 8,93, comprei 6 cotas e comprei esse CPSH, que é um fundo de shopping, a 6,60, é a 9,60. Então ele já está no vermelho. Esse aqui eu não comprei, mas ele é o único que está valorizando, porque é fundo de papel. Os fundos de tijolo tá desvalorizando. Exemplo aqui, ó, o GGRC 11,
já tá perdendo aí uns 52 centavos, 50 centavos por cota. E os proventos que eu recebi esse mês tá aqui, ó. Primeiro mês eu recebi R$ 81 centavos e o segundo mês recebi R$ 2,91. Já teve um aumento bom porque eu comprei antes da Datacom, então eu já recebi os proventos já no mês passado. Para os próximos meses aí eu pretendo aumentar um pouquinho. Se tiver esses preços ainda até o dia 5, eu pretendo comprar aí o GGCR11, RC11, que tá no preço bom. Se tiver aí perto dos R$9, aí já vai ter passado a Datacom, né? Então tem que ser abaixo dos R$ 8,90 para me comprar. E se tiver o PTCI 11, aí esse ainda vai estar na data boa. Se tiver abaixo dos R$9, eu acho que compensa comprar. E eu quero comprar ou Gari ou Pord 11. Para acrescentar, Gari é um fundo de tijolo e o Pord é um fundo de papel. Mas vamos ver aí o que vai acontecendo. Ou senão eu deixo na caixinha do Nubank, rendendo aí 100% ao mês. Vai estar dando um rendimento bonzinho. Então é isso aí. Queria falar a respeito da constância. Se nós tivermos constância, Deus ele abençoa os nossos planos e os nossos projetos. Assim como na fé, nós temos que ter a constância para construir nossos objetivos, assim como o homem que construiu a torre, ele calculou e ele permaneceu nos seus planos e nos seus projetos. Assim também nós devemos ainda buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas com aquilo que Deus ele confia na minha e nas suas mãos, nós temos, irmãos, que agir com sabedoria, com diligência. Então, se faz sentido, isso não é recomendação de compra, que nós venhamos nos planejar, começar a investir, ou se não faz sentido, a adquirir conhecimento para crescermos no nosso trabalho, crescermos na nossa vida profissional e também na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Que Deus em Cristo possa vos abençoar e a paz do Senhor Jesus. Amém?